Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 30 ao 32. Vamos entender a mensagem de Jesus. No verso 30, muitos creram. No verso 31, diz, pois, Jesus aos judeus que creram nele. Até o versículo 30, Jesus está falando para a multidão. Mas no versículo 31, Jesus fala somente para os que creram nele. Entendido? Por que eu estou falando sobre isso? Porque vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que talvez você nunca escutou antes. Libertação. É para ímpio ou é para crente? Alguns estudiosos afirmam que a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para crente. Então vamos lá. Quando Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, eles não entraram em Canaã, exceto Calebe, Josué e os filhos daqueles que saíram do Egito. Por que não entraram em Canaã? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. O Egito simboliza o mundo. Eles foram salvos do mundo, mas o mundo não saíram de dentro deles. No versículo 32, Jesus continua falando para aqueles que creram nele. E conhecereis a verdade vos libertará. Vocês estão me entendendo até aqui? É fundamental você entender esse início, porque o fim da palavra depende desse começo. Atenção, eles ouviram a pregação, o ensino de Jesus, creram nele, foram salvos, ponto. Mas eles ainda não conheciam Jesus. Segunda coisa que eu quero pontuar aqui: toda a humanidade nasceu pecador, escravo do pecado. Jesus veio para buscar, salvar, libertar a humanidade da escravidão do pecado e da condenação eterna. João 8, 34. Jesus ele disse: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado. Então Jesus passa a falar de libertação para quem creu. Vocês estão me entendendo? Uma vez que você foi salvo, você precisa de libertação. Conhecer na Bíblia é diferente de conhecer no dicionário. Por exemplo, tem muita gente que gosta de futebol, que diz que conhece Cristiano Ronaldo, conhece Messi. Outros dizem que conhece Fernandinho, conhece Gabriela Rocha, mas nunca os viram de perto, nunca foram apresentados. Tem pessoas que dizem me conhecer, porque já me viram, mas nunca conversaram comigo. Na verdade, quem me conhece é minha esposa e minha filha, que convive e relaciona comigo todos os dias. Não quero ser maçante, mas é importante pontuar essas coisas para entender bem o assunto. Amém? Outro exemplo. Alguém pode dizer: eu amo a Deus, eu amo meu filho e eu amo sorvete. A palavra amor para ela caiu no uso comum. Não dá para você colocar no mesmo patamar, dizer que ama a Deus, que eu amo a minha filha, e dizer que eu amo sorvete. O uso comum da palavra amor perde o seu sentido original. Na lei da primeira menção, a primeira vez que Deus falou sobre conhecer na Bíblia foi quando Adão e Eva conheceram um ao outro e nasceu um filho. Quando Jesus está falando conhecereis a verdade vos libertará, é a mesma palavra de um homem conhecer uma mulher e nascer um filho. Ou seja, conhecer na Bíblia é uma relação tão íntima que tem a capacidade de gerar fruto dessa relação. Vocês estão me entendendo? Obviamente, a verdade que Jesus está falando é conhecê-lo através da Bíblia, amém? Então, tem muitos que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas não conhecem a verdade que liberta. Me pergunta por quê? Porque a verdade que liberta é uma pessoa. Jesus é a verdade que liberta.
Porque ele mesmo fala em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer a verdade que liberta também é conhecer a verdade sobre você. É você conhecer a verdade de Deus sobre você. Por quê? Porque todas as suas crises nocivas, todas as suas tristezas nocivas e malignas, toda crise, toda tristeza que é maligna em você, ela é resultado de uma única verdade, de ter as suas emoções apoiadas em uma mentira. Ainda que você saiba intelectualmente a verdade sobre isso, você precisa de libertação. É isso que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade te libertará. Conhecer a verdade não tem nada a ver com o que você conhece, mas conhecer a verdade que está dentro de você, dentro do seu interior. O que você conhece é aquilo que rege as suas ações e não as suas reações. As ações você programa, as suas reações não. As suas reações falam das suas realidades interior, daquilo que está dentro de você. Mas as minhas reações é uma explosão. As minhas reações é uma explosão. As minhas reações é uma explosão de quem realmente eu sou. Há uma proposta de Cristo de libertação do meu interior. A Bíblia fala de duas experiências, posicional e experimental. Nós vamos falar sobre isso para você entender bem. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sim ou não? Toda, não é isso? Toda sorte de bênção. Seja sincero, você se considera abençoado com toda sorte de bênção? Para ser honesto, você não se considera. Eu também não me considero. Por quê? Porque é uma verdade para uma realidade posicional. Porque nós estamos em Cristo. Mas é uma realidade experimental, ocupacional. Não. Outro exemplo. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele diz: Hoje eu tiro vocês da terra do Egito e dou a vocês uma terra que mana leite e mel. A partir daquele dia, daquele momento, eles tinham Canaã em suas mãos, mas eles tinham como uma verdade posicional. Mas eles ainda não tinham entrado, eles não tinham ocupado Canaã, eles não tinham uma experiência na prática. Por quê? Porque há uma verdade para uma realidade posicional e uma realidade para uma verdade experimental, ocupacional. Eles não entraram em Canaã, mas eles tinham um direito de posse. Quando Jesus nos salvou, Ele nos deu um direito de posse. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, na verdade, vou abrir um parênteses. Por isso que existe muito crente frustrado, porque ele vai em um culto domingo à noite, e lá ele ouve uma mensagem que em Cristo ele é dono de muitas coisas, que ele vai reinar em vida, sai de lá cheio de esperança. E na segunda-feira ele não tem nada. Não sei se você está conseguindo me entender, amém? Vou explicar melhor. Domingo à noite ele se relaciona com a verdade posicional e não com a verdade ocupacional e experimental. Quando Jesus está falando de você conhecer a verdade te libertar, é mais que você conhecer a verdade posicional, é você conhecer a verdade experimental, é conhecer por experiência essa liberdade. Vamos lá. O Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo. O povo de Israel estava vivendo debaixo da escravidão do mundo que era governado pelo diabo, entendeu? Porque eles não entraram em Canaã. Porque mesmo sendo salvos, libertos por Deus por intermédio de Moisés, o Egito não saíram deles, ou seja, o mundo não saíram de dentro deles. Ou seja, eles foram salvos do mundo,
mas eles não foram libertos do mundo. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles. Muitos são salvos, mas não são libertos e voltam novamente para o mundo. Esse é o motivo de muitos crentes desviados do caminho. Como não se libertaram dos pecados que antes cometiam, sendo tentados, caíram e decidiram voltar para as velhas práticas, ou praticar e viver experiências pecaminosas piores do que antes. Por isso que há uma proposta de libertação. Esse versículo pelo qual eu vou ler agora, ele é muito importante, é importante você refletir sobre ele. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O que Deus estava falando para Moisés aqui? Moisés, eu fui conhecido por Abraão, Isaque e Jacó como Deus que chama, como Deus que salva, mas não fui conhecido como Deus que liberta. Uma coisa é você saber sobre o Deus que chama, sobre o Deus que salva, mas outra coisa é você conhecê-lo como Deus que liberta. Coisa terrível é saber e não ter. Quando vamos evangelizar na rua e encontramos um desviado, por exemplo, melhor dizendo, uma pessoa que abandonou o caminho da fé, você nem pode falar da Bíblia para ela. Você recita um versículo, ela fala 10 para você. Ela já leu a Bíblia toda, mas ela não tem mais nada. Não tem nem o caminho da volta. Porque uma coisa é ela saber sobre a verdade, outra coisa é ela conhecer a verdade que liberta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Você sabe o que é levar cativo o cativeiro? É você resgatar a gaiola e o pássaro junto. Quando nós nascemos de novo, Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos livres, estamos em total liberdade, podemos sair da gaiola. Mas se você for honesto, você vai dizer: Senhor, eu sei que sou livre, mas dentro de mim ainda há tantas prisões. Há tentações que eu tenho que eu não queria ter, há desejos que eu tenho que eu não queria ter, há pensamentos negativos impuros que eu tenho que eu não queria ter, há sentimentos que eu sinto que eu não queria sentir. Você está livre, mas ainda vive em um cativeiro. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A gaiola não está mais nas mãos do diabo, está nas mãos de Jesus. Vamos exemplificar. Há pessoas que se converteram a Cristo e foram libertas instantaneamente. Outras foram libertas de maneira instantânea em algumas áreas. E outras continuam lutando para se libertar. Veja bem, conheço pessoas que foram libertas do cigarro de uma vez por todas. Conheço pessoas que foram libertas da bebida, mas vira e mexe, cai, se arrepende e segue caminho. Mas também conheço outras pessoas que se converteram e não se libertou do cigarro. Luta, mas não consegue. Antes que você pense, então ela não se converteu, eu te digo, se ela creu ou não, se ela é salva ou não, não cabe a mim julgá-la. Mas uma coisa eu tenho que ressaltar. Ela mudou e foi liberta em outras práticas que ela vivia, como por exemplo, bebidas, festas, traições, sexo fora do casamento, comportamento como palavrões, palavras obscenas. Esses são sinais que devem ser observados. É importante ressaltar que a maioria dessas pessoas pelas quais eu citei tem um relacionamento raso e superficial com Deus. Não posso negar. Mas também existem muitos cristãos que não viveram experiências de pecados tão graves como outras, mas vivia mentindo,
não tem um passado tão horrível quanto outras pessoas, mas ela ainda não se deu conta de que ainda não foi liberta da mentira. Ela é tentada a mentir, não percebe o teste por trás e mente diante de uma situação. Quando é confrontada, tem a oportunidade de falar a verdade, simplesmente justifica a mentira, não assume. Ainda não foi liberta nessa área. A pornografia também é um bom exemplo. Em um determinado tempo eu estava dando aula de guerra espiritual. Estava falando um assunto muito parecido com esse. No final da aula, uma aluna foi tão confrontada que me procurou e contou as crises e tentações que ela estava sofrendo. Ela disse que desde criança ela era viciada em pornografia e masturbação. De tempos em tempos ela disse que era tentada e caía. Justamente naquela semana ela afirmou que estava sofrendo tentações e um desejo muito forte de se masturbar. Me pediu ajuda em oração, pois não queria mais cair em pecado nessa área que tanto lhe atormentava. Muitos crentes não foram libertos também da fofoca. Tem muito crente fofoqueiro, gosta de falar mal da igreja, dos irmãos, do pastor, gosta de julgar a aparência dos outros, fala mal de quem canta, prega e ensina. Aliás, fala mal e julga todos e de tudo que vê. Precisa de libertação, precisa conhecer a verdade que liberta também, irmãos. Mais um exemplo. Tem aquelas pessoas que não conseguem abandonar as velhas práticas, como drogas, roubo, cai, esfria o coração por causa da acusação do diabo na mente, afasta da igreja, quando sente que precisa de Jesus porque não quer mais isso para a sua vida, volta, se arrepende, reconcilia, mas cai novamente, afasta de novo. Porque não foi liberto, ainda não decidiu verdadeiramente se quer viver para Cristo ou se quer o mundo como o povo de Israel quando foram salvos do Egito. Mas também não posso julgar a fé dessa pessoa. Por não ter muito conhecimento da verdade que é Cristo, quando estão sempre, na maioria das vezes, sofrendo debaixo de ataque, influência e opressão maligna, recorre a alguém mais maduro, mais experiente na fé, recorre a um pastor, um irmão ou irmã de oração, de intercessão, melhor dizendo, um profeta, e por aí vai, mas não resolve. Não estou dizendo que não deve procurar ajuda, não é isso. Deve. Claro que deve. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem lutas e batalhas que é pessoal. É posição, ação e reação. Quanto mais você conhecer, relacionar, ter intimidade com a verdade que liberta, que é Cristo, mais você vai se sentir livre verdadeiramente. É isso. Obviamente a libertação é uma questão de decisão. Sabe aquela área que você mais pecava? Pois é, pode ser a área que você mais será tentado a vida toda. Como por exemplo, um ex-gay. A pessoa foi liberta da homossexualidade, mas continua sendo tentada nessa área. O que ela faz? Ela foge. Foge de pessoas, amizades antigas, ambientes, lugares, redes sociais, a internet principalmente, né, que muitas vezes expõe. E não só isso, ela foge de tudo aquilo que está associado à homossexualidade. Uma decisão que ela fez. Por quê? Porque o pecado, você não resiste, o pecado você foge. Porque se você ficar, você vai cair. Com o tempo, isso perde o sentido para aquela pessoa.
Porque a decisão de fugir e buscar a verdade que liberta leva ela a um processo de maturidade espiritual que vai levar ela a uma libertação total. Eu vou finalizar o assunto, mas antes que você me questione sobre algumas questões, por exemplo, mas todo mundo não peca? Sim, todos nós pecamos. Mas o pecado na vida de um cristão, ele não pode ser uma prática. Ele tem que ser um acidente. Amém? Outra coisa importante aqui, que você pode me questionar, mas tem como o Espírito Santo e demônios habitar no mesmo ambiente, na mesma casa? Eu te respondo, não tem como. Não tem como Deus e o diabo, demônios, conviver no mesmo ambiente, na mesma casa. Ok? Agora, é importante eu falar isso aqui também, que existe 3 tipos de ações demoníacas: influência, opressão e possessão. Influência. Todos nós podemos ser influenciados, porque a influência ela vem de fora para dentro, vem do mundo, certo? O diabo usa as influências de fora para te levar ao pecado. Segunda coisa, a opressão. A opressão ela é na mente. Então, a opressão ela pode ser uma enfermidade, ela pode ser uma ansiedade, uma depressão, um estresse, pode ser preocupações, ou seja, são resistências, retaliações e situações e circunstâncias que o diabo usa para trazer acusação, culpa, condenação, medo, vergonha na mente. Ou seja, a opressão é na mente, mas você é consciente de tudo que está acontecendo. Terceira coisa, possessão. Não é para crente, ela é para ímpio. Uma pessoa que está carregada de pecado, uma pessoa que está vivendo a prática do pecado, ela pode sim ficar possessa. Mas uma vez que os demônios são expulsos e ela se arrepende de todos os seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir desse momento ela está liberta da possessão demoníaca. Agora o Espírito Santo passa a habitar no seu espírito recriado. Ok? Então agora o próprio Deus passa a habitar dentro de você. Não tem como mais demônios habitar no lugar onde Deus está habitando. É importante você entender esses 3 pontos, porque senão você vai me interpretar muito mal. Amém, irmãos? Então existe 3 tipos de ações demoníacas: influência, opressão e possessão. O crente ele pode ficar opresso, ele pode ser influenciado, mas ele jamais poderá ficar possesso. Você entende ou não? Portanto, irmãos, esse é um assunto polêmico, mas em soma total é importante refletir, buscar o saber e o conhecer. É uma linha fina, finíssima. Você acredita que libertação ainda é para ímpio? Depois de me ouvir, comenta aqui. Mas você acredita que libertação é para crente? Comenta que você entendeu, se esse material fez sentido para você.
Mas saiba que eu não dei a minha opinião no que eu acredito, ok? Mas conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Então eu finalizo falando isso aqui. Que todos, sem exceção, que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa de libertação.